Olá, irmãos, boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos começando hoje, certo? Nesse final de semana, a nossa Escola Bíblica. Nós estamos em nossa série aí estudando sobre a história da igreja e desde a última semana nós estamos estudando sobre as perseguições imperiais, tá? Ou seja, as perseguições que os servos de Deus sofreram lá no passado, entre o ano 100 e o ano 313 da era cristã, pelos imperadores romanos, né? As perseguições agora, elas não se davam apenas no âmbito ali da região da Palestina, ali da região da Judéia, tá certo? Mais especificamente pelo Sinédrio, né? Pelo conjunto de senadores judeus que eram responsáveis pelo culto dos judeus. Agora, a partir do ano 100, na realidade até um pouquinho antes ali, já na segunda metade do primeiro século, com Nero, o imperador Nero, a perseguição a nível imperial ela já começa a ganhar forma e força. Tanto é que nós vimos que Nero, aquele imperador romano, ele mandou matar os apóstolos Pedro e Paulo e provavelmente também ele tenha consentido, né, na morte do pastor Tiago. Tiago, que escreveu o livro de Tiago, a carta de Tiago, tá certo? Por mais que Tiago tenha morrido provavelmente em Jerusalém, tenha sido lançado do alto do templo pelos judeus, mas os judeus, eles só matavam com a permissão, digamos assim, com a permissão dos imperadores, né? Com a permissão de Roma. Então, nós já observamos que já havia, sim, essa perseguição e se estendeu durante 3 séculos a nível imperial. Hoje, mais especificamente, nós vamos destacar alguns irmãos em Cristo. Para ser mais direto, nós vamos ver basicamente sobre 3 irmãos, tá certo? Que morreram, mas tivemos dezenas de outros irmãos, por que não dizer milhares de outros irmãos que nesses séculos morreram pela causa do Evangelho. E por que a gente precisa falar disso? Porque a salvação chegou até nós, mas a salvação, ela não é de graça. A salvação chegou até mim, chegou até você, ela não é de graça no sentido que alguém precisou pagar um preço. Primeiramente, Jesus foi o primeiro mártir. Ela é de graça para mim, para você. Nós não somos salvos pelas obras, mas foi pago um alto preço no sentido de que pessoas deram a vida para que a salvação, o Evangelho de Jesus Cristo, que transmite a salvação, chegasse a mim e a você, meu. É isso mesmo. É de graça, no sentido de que a obra de Cristo já foi completada. Mas pessoas pagaram um alto preço. E para que essa salvação chegasse até mim e a você. E eu tenho falado bastante aqui nas nossas aulas sobre um livro. Esse livro é um clássico da literatura cristã. É o livro que eu estou lendo nesse momento. O Livro dos Mártires. É esse livro aqui. O Livro dos Mártires, tá certo? Foi escrito por esse homem aqui, o John Fox, onde está o meu dedo. O John Fox, tá certo? Ele escreveu, deixa eu ampliar aqui minha tela. Ele escreveu esse livro, tá certo? Ele escreveu esse livro ali no século XVI, ou seja, é um livro bem antigo, tá? Aqui onde está meu dedo, está bem pequeno, não está meu dedo aqui, tentar focar aqui, está entre parênteses. Foi o período que esse irmão viveu. Ele viveu lá entre 1516 a 1587, tá certo? Então, nesse período aí,
há quase 500 anos atrás, esse livro foi escrito. E ele aqui relata, como o nome mesmo está dizendo, alguns cristãos, alguns servos de Deus, que morreram pela causa do Evangelho. Então, se você depois quiser conhecer um pouco mais sobre os mártires da igreja, irmãos em Cristo, que deram a sua vida pela causa do Evangelho, eu posso te emprestar esse livro, viu, meu irmão? Aqui, tá? Esse livro aqui foi do nosso querido pastor, saudoso, Antônio Martins, e eu ganhei dele, tá certo? Na realidade, eu herdei dele, foi um dos livros, tá certo? E eu tenho lido esse livro esses dias e traz, assim, o relato de vários homens de Deus que deram a sua vida pela causa do Evangelho. É incrível. E hoje nós vamos ver, desses vários, apenas 3, certo? Nós vamos ver apenas 3 desses homens de Deus. A nossa aula vai se dar basicamente sobre esses mártires, tá certo? Que deram a sua vida pela causa do Evangelho, tá certo? E os efeitos produzidos por essas perseguições, que, diga-se de passagem, foram efeitos positivos. Nós tivemos alguns efeitos positivos. Ou, como assim, pastor? Mesmo em meio às lutas, às perseguições, eu quero compartilhar que a grande verdade é que o Evangelho ele cresce, mesmo com as lutas e com as perseguições. E eu inicio a aula de hoje para a gente orar, também comentando sobre algo que eu tenho acompanhado, a missão Portas Abertas. Eu até recomendei que alguns irmãos assistissem, e alguns irmãos assistiram, e alguns textos, alguns vídeos são bem fortes, né? De fato. E hoje de manhã eu estava ouvindo um vídeo da missão Portas Abertas novamente, e a grande verdade é que o pastor lá que estava falando, estava dizendo assim que as pessoas, que elas aceitem o Evangelho ou não, de todo jeito elas cumprem para o crescimento do Evangelho. De todo jeito, as pessoas elas vão fazer a vontade de Deus, que elas queiram ou não. Então, tem muitas pessoas que estão perseguindo a igreja do Senhor hoje no mundo. E mesmo essas que estão perseguindo a igreja do Senhor hoje no mundo, sem querer, elas estão fazendo com que a palavra de Deus seja expandida. E ele fala lá, o secretário-geral da Missão Portas Abertas aqui no Brasil, ele diz que, por exemplo, em 300 anos de pregação do Evangelho na China, nunca o Evangelho cresceu tanto como no século XX, ou pelo menos da segunda metade do século XX, quando o ditador comunista Mao Tse-tung, ou Mao Tse-tung, como alguns pronunciam, ele promoveu lá uma grande perseguição contra os cristãos, e foi nesse tempo que ele perseguiu cristãos, prendia cristãos, mandava matar cristãos. Agora, que a igreja mais cresceu, ali na China. Então, hoje nós temos milhões de crentes na China. Tá? E hoje nós temos uma lista, você pode consultar, do ranking dos 50 países mais perseguidos no mundo, ou que os cristãos mais são perseguidos no mundo. Então, tem uma lista de 50 países. Você pode consultar essa lista todos os anos. Essa lista é atualizada no site da Missão Portas Abertas, tá certo? Então, você pode ir lá dar uma consultada e ver quais são os países. Você sabia que, por exemplo, dando aqui essa informação para você, que a Colômbia, vizinho ao Brasil, é um dos países mais difíceis para cristãos, porque guerrilheiros lá, guerrilheiros da antiga Farc, né, que chama, eles perseguem e matam os cristãos. Aqui, vizinho ao Brasil, na Colômbia, né? Então, assim, nós temos países perto da gente, então você pode consultar com mais calma essa relação dos 50 países do mundo onde é mais difícil ser cristão, onde é mais difícil ser crente, onde os crentes mais sofrem perseguição.
Eu posso dizer aqui dois que eu lembro. O mais fechado, o que mais persegue os crentes, é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o país mais fechado para a pregação do Evangelho. Tá? Hoje eu estava assistindo um vídeo sobre o 10º. O 10º é a Índia. A Índia é o 10º país que mais persegue cristãos. Mas vocês sabiam que na Índia nós temos mais de 60 milhões de cristãos? É isso mesmo. Mesmo sendo o país, um dos países que mais persegue cristãos, nós temos mais de 60 milhões de cristãos. É, né? Muita gente, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Mesmo com a perseguição forte nesse país, o evangelho tem crescido. Vamos orar. Ok? Quero chamar o irmão Severino para dirigir aqui essa oração, iniciando, digamos assim, mais diretamente a nossa aula. Por favor, irmão Severino, o senhor pode liberar o seu microfone e dirigir essa oração? Pois não. Oremos. Santo Deus e bondoso Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos alcançadas, Senhor Deus, até este momento, Deus, um novo dia que vai ser para nós aqui, te agradecemos, Senhor Deus, e te agradecemos também, Senhor Deus, por esta aula que está se iniciando agora, Senhor Deus, que nela, Senhor Deus, possamos aprender mais da Tua palavra, Senhor Deus, e crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Senhor Deus, o teu servo que está à frente e abençoa todos que estão, Senhor Deus, assistindo, Senhor Deus, através do YouTube e também, Senhor Deus, através do Zoom. Que todos sejam, Senhor Deus, abençoados, guardados, amparados, protegidos por Ti e possam aprender mais da Tua palavra. Nós oramos, Senhor Deus, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado, meu amado. Muito obrigado. Que possamos juntos aprender mais sobre a palavra do nosso Deus. Amém? Vamos caminhando. Vamos aqui, como eu estava falando agora há pouco, nós estamos estudando sobre as perseguições no período imperial, ou as perseguições imperiais, né? As perseguições do império, que o Império Romano colocou sobre a igreja. E hoje, para encerrar esse assunto dentro da história da igreja, nós vamos conversar sobre os mártires, os irmãos nossos em Cristo que morreram, que deram a vida pela causa do Evangelho. É isso mesmo, meu amado irmão, minha amada irmã. Tá certo? Então, deixa eu só organizar aqui. Deixa eu só organizar aqui como vai ficar. Eu acho que dá certo. Deixa eu só... Aqui. Vamos aqui, falando aqui sobre os mártires, né? Tá? A gente já falou que esse período foi ali do ano 100 ao ano 313, tá? Mas deixa eu só voltar aqui. A irmã Joselita, a gente conversando essa semana, né? A irmã Joselita fez uma pergunta bem interessante, né, irmã Joselita? A gente estava conversando com a senhora e acho que a senhora estava conversando com a sua irmã, com alguém da sua família, e aí sim, e aquele período, tem que a gente estava falando lá dos grandes perseguidores, né? A semana passada nós conversamos muito sobre os homens, os reis, os imperadores que mais perseguiram, né? A igreja nesse período. Aí, a irmã, acho que a irmã perguntou assim, qualquer coisa a irmã pode me corrigir aí ou melhorar o meu raciocínio aqui. Colocou mais ou menos assim. E naquele período lá que não aparece, tipo assim, do ano 310 ao ano 313, ficou faltando 3 anos, né? Ou seja, em alguns períodos, dentro desse tempo aí de 100 a 313, não aparece alguns imperadores. A semana passada nós destacamos aqueles que mais perseguiram os cristãos, né? Como o imperador Adriano, Marco Aurélio, né? Essa turma ali, tá certo? Que mais perseguiu os crentes nesse período, tá? Quando não estava no período dessas pessoas, relativamente, se existia uma paz, digamos assim. Se existia um período de mais tranquilidade, que os crentes conviviam com uma certa liberdade.
tá? Uma certa liberdade, uma liberdade assim, ou ficava-se o legado desses outros imperadores, né? Ficava-se o legado negativo de perseguição contra os crentes, né? Que esses imperadores imprimiam no seu tempo, tá certo? Então a gente colocou aqui simplesmente aqueles que mais se destacaram. Tá? Vamos continuando aqui, vamos para frente, tá? Deixa eu só ver aqui um negócio. Deixa eu só adiantar aqui. Vamos aqui, próximo. Pronto. Agora, vindo para o nosso assunto de hoje, os mártires, tá certo? Os principais mártires desse período. Nós começamos aqui com Inácio, né? Irmã Joselita, a senhora pode ler aí sobre Inácio? Pode liberar o microfone, irmã Joselita. Tá, ok, pastor. Agora é assim, Inácio, provável discípulo de João, bispo em Antioquia, foi condenado no ano 107 depois de Cristo por não adorar a outros deuses. Foi morto como mártir, lançado para as feras no anfiteatro romano. No ano 108 depois de Cristo ou 110 depois de Cristo, enquanto o povo festejava, ele estava disposto a ser martirizado, pois durante a viagem para Roma, escreveu cartas às igrejas manifestando o desejo de não perder a honra de morrer por seu Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Olha só. Obrigado, irmã Joselita. Observem bem. Esse Inácio aqui, a gente está destacando aqui um cristão só em um século, tá? Ou no início do século II. Lembrem que o século I foi até o ano 100. O século I se deu do ano 1 até o ano 99, ano 100. Né? Ano 101, já começamos aí o segundo século. Não é assim? Então, foi a virada do século, né? Então, aqui, Inácio, ele foi discípulo, provavelmente discípulo direto do apóstolo João. É isso aí, aquele João que andou com Jesus, aquele João que era sócio do apóstolo Pedro, lá no negócio da pesca, aquele João que era lá da Galileia, aquele João que foi irmão de Tiago, aquele João que foi preso na ilha de Patmos e escreveu o livro de Apocalipse, que escreveu o Evangelho de João e escreveu as 3 cartas que nós temos em nossas Bíblias do apóstolo João, né? Então, é esse João aí. Esse João aí provavelmente foi o discipulador, o pastor de Inácio, tá? Inácio, ele foi bispo. A palavra bispo é o que nós batistas entendemos como a mesma palavra lá que aparece na Bíblia para identificar pastor, presbítero e também bispo, é o episcopo, tá certo? Então, o episcopo é aqui Inácio, pastor na igreja em Antioquia. Isso mesmo. Provavelmente aquela Antioquia lá, aquela igreja missionária, lembram? De Antioquia que enviou os meninos lá, Paulo e Barnabé, para a primeira viagem missionária, Atos capítulo 13. Então, agora, depois daquele período, Inácio, ele era pastor nessa igreja, tá? E ele foi condenado, como bem colocou a irmã Joselita aí, leu para a gente, ele foi condenado no ano 107 por não adorar a falsos deuses, tá certo? E aí aqui a gente tem na sequência o período da sua execução, da sua morte, que se deu ou entre o ano 108 e o ano 110. Ele foi condenado no ano 107, mas a execução dele se deu
entre o ano 108 e o ano 110 depois de Cristo. E como foi essa execução? Foi algo público, né? Ele foi lançado às feras. Aqui nós podemos dizer que são leões, né? Lobos, animais muito, muito bravos, carnívoros, tá? Que estraçalharam o corpo do pastor. E aí tem um outro detalhe que aparece aqui nessa nota que a irmã Joselita leu: anfiteatro, ou seja, um teatro ao ar livre, tá certo? Um estádio, como se fosse assim uma espécie de estádio de futebol, e a população daquela cidade ali, provavelmente de Antioquia, se reunia naquele estádio, naquele anfiteatro, para ver, ou se reuniu para ver o pastor da igreja ser morto, ser comido vivo por feras selvagens. E coloca aí que o povo festejava. Festejava. Irmãos, eu trago aqui uma reflexão para mim mesmo, sabe, irmãos, que estão na sala Zoom comigo aqui nessa tarde. Sabe o que é, queridos? Como era difícil ser pastor nessa época. Como era difícil ser pastor nessa época. Imagina o pastor da cidade ser entregue, né, para ser morto e as pessoas da cidade quererem a morte do pastor. E qual foi o mal que o pastor, no caso aqui, Inácio, fez àquele povo? Ele escreveu. Entre aspas, Inácio pregou a palavra de Deus. Inácio foi discípulo direto, andou com um homem chamado João, que andou com Jesus. Inácio provavelmente foi uma pessoa muito abençoada, porque ele teve contato com uma pessoa que foi testemunha ocular, uma pessoa que viu Jesus aqui na terra, viu Jesus depois de ter ressuscitado, viu Jesus subir para o céu. Agora Inácio, sendo esse homem que ouviu tantas maravilhas de Deus e falava das maravilhas de Deus, agora é condenado à morte. Que preço, que preço. E fica uma lição para a gente. Ser cristão, para ser cristão, é preciso estar disposto a não apenas ser mártir, a não apenas morrer, mas a perdoar aqueles que nos fazem o mal. Na nota que a irmã Joselita leu, diz que o povo festejava enquanto Inácio era morto pelas feras. O povo estava nem aí para a vida de Inácio. Nós observamos que o Senhor Jesus, ele nos ensina que nós precisamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Pedir a Deus que nos perdoe, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Sabe, irmãos? Então, queridos, é um desafio. Não apenas morrer, mas mesmo diante da morte, não guardar ressentimentos, não guardar mágoa. E Inácio, ele estava disposto a ser morto durante a sua viagem para... ele estava disposto a ser morto. Pois durante a sua viagem para Roma, ele escreveu cartas destacando isso aí. Destacando o seu desejo de morrer para o Senhor. Fica uma lição para todos nós aqui que estamos no Zoom, que estamos no YouTube. É que a maior honra, irmão, para o servo de Deus está em viver até o último segundo de vida sua para o Senhor. Que Deus nos abençoe. Próximo mártir que nós queremos destacar nessa tarde, tá certo? É o nosso querido irmão Policarpo, tá certo? Policarpo de Esmirna, tá bom? Policarpo de Esmirna. Cleanzinho, você está conosco aí na sala Zoom, Clean? Eu acho que Clean está conosco aqui do lado. Clean, meu amigo, você pode ler aí sobre o nosso querido Policarpo, por favor? Posso, peraí.
Pode falar bem alto, Clean. Tá. Policarpo, bispo em Esmirna, na Ásia Menor, morreu no ano 155 depois de Cristo, ao ser levado perante o governador e instalado para abandonar a fé e negar o nome de Jesus. Assim respondeu: 86 anos o servi, e somente bens recebi durante todo o tempo. Como poderei eu agora negar ao meu Salvador? Policarpo foi queimado vivo. Amém. Obrigado, Clean. É isso aí. Nesse livro aqui, queridos, que eu mostrei para vocês no início da aula, tá certo? Fala de Policarpo. Esse livro aqui, que eu falei no início da aula, ou no final da aula eu mostro novamente, o livro dos mártires. E aí é interessante que ele dá bastante detalhes sobre Policarpo. E um dos detalhes, irmãos, olha, eu falei agora há pouco sobre ser discípulo de Cristo não é apenas estar disposto a morrer por Cristo, né? Já é muita coisa, mas a perdoar a quem nos tem ofendido. Clean bem leu aí pra gente que Policarpo, ele era pastor também, lembra? Pastor e bispo é a mesma coisa para a gente batista. Ele era pastor na cidade de Esmirna. E quando os rapazes, os homens chegaram para prender Policarpo, né? Por ordens de Roma, sabe o que Policarpo fez? Policarpo falou para os irmãos em Cristo, que da casa que ele estava hospedado, servirem uma comida bem gostosa para aqueles homens que tinham ido prender Policarpo. Né? Policarpo deu comida a eles, tá? Ofereceu uma boa refeição para eles, testemunhou do amor de Jesus para eles, ele já era um senhor, tá certo? De 86 anos de vida, e falou do amor de Jesus, testemunhou, aqui fala os detalhes, como Policarpo agiu com essas pessoas, e esses soldados que foram prender Policarpo e levar para o governador, eles se sentiram constrangidos, eles não queriam levar Policarpo preso, eles não queriam levar Policarpo preso, mas foram obrigados, e Policarpo disse, não, vocês têm que me levar. Tá? E quando aí Clean leu para a gente, quando Policarpo ele foi morto no ano 155, né? Ele foi colocado, digamos assim, contra a parede, quando os algozes de Policarpo disseram, nega Jesus aí, nega a sua fé, nega o nome de Jesus, que você vai sair vivo. O que ele respondeu? A célebre frase, 86 anos o servi, e somente bens recebi durante todo o tempo. Como poderei eu negar ao meu Salvador? Amém? É isso aí. Policarpo provavelmente era pastor na cidade de Esmirna, e quando João, o apóstolo João, ele escreveu o livro de Apocalipse, e vocês se lembram lá que o livro de Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. A Ásia Menor era uma região geopolítica do Império Romano, tá certo? Do Império Romano, que hoje é chamado Turquia, a Turquia. E Policarpo, ele era pastor em Esmirna. Provavelmente Policarpo, ele foi discípulo também do apóstolo João, tá certo? E eu quero aqui ler para vocês rapidamente, eu quero convidar o irmão Severino. Irmão Severino, abra sua Bíblia para a gente, por favor, lá em Apocalipse, capítulo 2, por gentileza. Vamos ler do verso 8 ao verso 11. A cidade de Esmirna também é falada. E lembra, como leu aí Clean para a gente aí no nosso, como é que é o nome? Comentário, Clean leu para a gente aí no nosso comentário. Policarpo, ele foi bispo em Esmirna, né? E provavelmente Policarpo foi esse bispo lá em Esmirna, tá certo?
E aí, o que aconteceu? Ele provavelmente foi o homem que recebeu, né, essa carta aí de Apocalipse. Um dos pastores que recebeu essa carta. Porque originalmente o livro de Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo aparece a João e manda João transmitir o recado para as igrejas da Ásia Menor, para os anjos dessas igrejas, que são os pastores. E aí vamos ver o recado do Senhor Jesus específico para a igreja de Esmirna, que está lá registrado em Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. Irmão Severino, você pode ler. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Irmãos, é muito forte, irmãos. Queridos, irmãos, para tudo, para tudo. Nós estamos falando aqui do ano 155, quando Policarpo foi morto. Policarpo de Esmirna, tá certo? Por exemplo, Policarpo, ele era de Esmirna. Vou pegar aqui o exemplo do irmão Severino e da irmã Joselita. Irmão Severino, irmão Joselita, vocês são da onde? Onde vocês nasceram e foram criados? Eu nasci no Pernambuco, fui criado na Paraíba. Criado na Paraíba, né? E qual é a cidade que o irmão cresceu? Catolé do Rocha, nós crescemos. Olha aí, irmão Severino e irmã Joselita são conhecidos como pessoas lá de Catolé do Rocha, né? Cleana está com a gente aqui na sala, Cleana sempre diz assim, eu sou lá de Rondônia, né? É interessante que a gente é identificado pela cidade que a gente cresce, que a gente é criado, não é verdade? Que a gente nasceu, pelo menos. Quando eu saio aqui do estado e vou para outro lugar, vou para fora aqui do Rio Grande do Norte, eu digo, eu sou lá do Rio Grande do Norte. Eu sou Carlos de Natal, por dizer assim, Carlos de Parnamirim. Alguns pastores, alguns colegas chegavam, não sabiam meu nome, já diziam assim, Parnamirim, vem cá, Parnamirim, vem cá. As pessoas nos identificam pelo lugar que a gente é, pelo lugar que a gente vem. Não é verdade? Ele é potiguar, ele é comedor de camarão, só se for mesmo. Eu como muito frango, mas camarão não. Mas veja bem, Policarpo, esse homem, pastor de Esmirna, tanto é que a gente conhece Policarpo como Policarpo de Esmirna. O Senhor Jesus escreve uma carta para ele. Escreve uma carta para a igreja de Esmirna. Eu acho linda aqui as palavras do Senhor Jesus. Aqui, ó, o verso 9, coloca que o Senhor Jesus diz, conheço a tribulação pela qual você está passando. Lembrem-se, o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 100, final do século I. A igreja de Esmirna, a liderança da igreja de Esmirna, já era conhecida pelo Senhor Jesus Cristo por ser uma igreja que passava por tribulação, certo? Ele coloca aqui, conheça a tribulação que você está passando, a sua pobreza. Jesus Cristo aqui está falando da pobreza material. Tanto é que ele continua aqui, ó. Embora você seja rico. Aquele pastor, aquela igreja na igreja rica.
Rica de quê? Da graça do Senhor, do poder de Deus. Olha que nota o Senhor Jesus Cristo faz sobre aquele pastor e sobre aquela igreja. Jesus Cristo fala das blasfêmias que alguns que se dizem judeus levantaram contra ela, né? Sendo eles sinagoga de Satanás. Olha só, o verso 10 destaca, o Senhor Jesus destaca, que é o Senhor Jesus falando. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Gente, isso aqui é uma profecia. O Senhor Jesus está falando de uma coisa que ainda vai acontecer. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Jesus está falando para o pastor da igreja de Esmirna. Está entendendo isso? Não tenha medo do que você vai sofrer. Aí, ó. E ele detalha. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam postos à prova. Jesus está detalhando que alguns daquela cidade iam ser colocados na prisão e passem por uma tribulação de 10 dias. Foi uma tribulação muito forte. Aí Jesus coloca, olha só agora esse detalhe, irmãos. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. É o que nós estamos observando agora na vida de Policarpo, irmãos. O Senhor Jesus Cristo mandou o apóstolo João escrever isso aí, passar isso aí para a igreja de Esmirna. Vocês acham que diante daquele tribunal de juízes injustos de Roma, quando eles disseram, negue a Jesus para Policarpo, que era o pastor de Esmirna, quando eles disseram, negue a Jesus, que você vai ser solto, depois que Jesus, o Senhor Jesus disse isso para ele, seja fiel até a morte e eu vou lhe dar a coroa da vida. Vocês acham que Policarpo ia negar Jesus? Qual foi a resposta? É essa. 86 anos o sirvo e somente bens recebi durante todo o tempo. Como poderia eu agora negar ao meu Salvador? Policarpo foi queimado vivo. É isso aí. É forte, né? Mas para você ver como esses homens de Deus foram consolados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus deu uma palavra para, no caso aqui, Policarpo, para a igreja de Esmirna, que sofria muita tribulação. Era muito difícil ser pastor em Esmirna. Mas também destaco, como temos irmãos hoje, no nosso mundo atual, passando por provações. O último mártir que eu quero destacar nessa tarde é Justino Mártir, né? O nome dele já traz isso aí, né? Ainda aí no século I, já depois de Policarpo. Ali, não. Deixa eu só voltar aqui, Policarpo. Deixa eu só voltar aqui, passei demais. Aqui, depois de Policarpo, né? Pouquinho depois de Policarpo. Tá certo? Ok. Irmã Joana, a senhora está me ouvindo, amada? A senhora pode ler para a gente aí? Sobre Justino Mártir? Pode liberar seu microfone. Não ouço. Seu microfone está desligado. Ainda está desligado. Não estou ouvindo a senhora. Ainda está desligado. Está aparecendo agora. Pronto, agora foi. É porque eu tô assistindo, não peguei a Bíblia para participar, entendeu? Não, tudo bem. A senhora consegue ler esse nome que está aparecendo aí na sua tela? Está dando para a senhora ver? Qual é o nome? Carlos de França? Não, só está aparecendo Carlos França, o nome que está em laranja aí. A irmã Joselita. Não está aparecendo um nome assim, não? Que tá dentro... Não está aparecendo mais, não? Era o que estava. Sim. Quadrinho. Um quadrinho laranja, não está aparecendo, não? Agora não. Estava só nele. Sim. E aí, irmã Joselita, está aparecendo para a senhora?
Tá, pastor? Tá aparecendo? Pronto. Tá. Eu vou pedir para a irmã Joselita ler sobre Justino. Tá bom, irmã Joana? Obrigado. Justino Marte era um dos homens mais competentes de seu tempo e um dos principais defensores da fé. Seus livros, que ainda existem, oferecem valiosas informações acerca da vida da Igreja nos meados do segundo século. Seu martírio deu-se em Roma no ano 166 depois de Cristo. Observem bem, a gente não tem aí muitos detalhes sobre Justino Marte, mas nós temos aqui alguma coisa importante, muito importante, que se destaca da vida desse servo de Deus. O quê? Que seus livros ainda são as publicações que ele escreveu lá no segundo século, ainda sobrevivem até hoje. Os livros dele, os escritos dele, tá certo? A obra que esse homem de Deus fez, tá certo? Nós temos muita história. Deixa eu só olhar aqui, irmãos, na minha pequena biblioteca, sobre esse período, tá? Não sei se está dando para aparecer aí em casa, mas aqui é um outro livro, Conhecendo os Pais da Igreja. Conhecendo os Pais da Igreja, tá certo? Aqui é um outro livro que mostra sobre o período desses homens de Deus, tá certo? Os pais da igreja. Então, esses homens de Deus, eles com toda a certeza, eles passaram por muitas lutas, passaram por muitas perseguições. Nós temos aqui não só esses, né? Mas como eu já falei, Inácio, tá certo? Justino, Irineu de Leão, Tertuliano, Perpétua, o martírio de Perpétua foi muito forte, muito doloroso. Uma mulher, né? Uma mulher. Orígenes, Atanásio, João Crisóstomo, Agostinho, Cirilo de Alexandria, tá certo? Então, homens de Deus que com toda a certeza, deram as suas vidas pela causa do Evangelho, tá? E Justino Marte foi um desses homens de Deus, tá certo? Que, como posso assim salientar, se entregaram para perseverar a sã doutrina da palavra de Deus, a doutrina que os apóstolos aprenderam com o Senhor Jesus e transmitiram nas suas épocas, nas suas gerações, tá? Então, eu faço aqui a gente está apenas fazendo um pequeno recorte, nossa aula já está chegando ao fim, de apenas 3, né? Nesse livro aqui fala de mais alguns, de alguns pais, nesse livro aqui, Conhecendo os Pais da Igreja. Nesse outro aqui fala de mártires, não só no período dos pais, mas no período da igreja até o ano 1500, tá certo? Então, assim, o que eu lhe recomendo? A você procurar ver vídeos, né? Talvez alguns irmãos tenham alguma dificuldade para ir nos livros e dar uma pesquisada. Você pode acessar hoje no YouTube mesmo, histórias desses homens. Tem um vídeo aqui que eu já passei na igreja há um tempo atrás, tem um e tem um 2, O Espelho dos Mártires. É um documentário muito bom. O Espelho de Ver, o Espelho dos Mártires. Tem o Espelho dos Mártires 1 e tem o Espelho dos Mártires 2. Aí é um documentário que tem no YouTube, você vai conhecer mais sobre esses homens e mulheres de Deus que foram tão perseguidos e entregaram sua vida pela causa do Evangelho. Bom, e chegando já ao final aqui, né, quero aqui destacar efeitos produzidos por essas perseguições, tá? Nesse tempo, a igreja foi impulsionada a viver de forma mais pura, pois mantinha afastados todos aqueles que não tinham uma devoção sincera, irmãos. As pessoas não se uniam à igreja com o intuito de obterem lucro ou fama,
somente quem estava disposto a pagar com a própria vida confessava a sua fé em Cristo publicamente. Isso é um fato, tá certo? Ninguém que quisesse se dar bem às custas da igreja, como a gente infelizmente vê hoje, a gente tem que trazer aqui essa nota. Muitas pessoas têm se aproximado da igreja de Cristo com intenções erradas, intenções equivocadas, mas o que esse período, uma coisa benéfica que esse período de perseguição ele trouxe para a igreja, que somente aqueles que estavam dispostos a pagar com a sua própria vida se aproximavam mesmo da igreja de Cristo. Tá? Cabe aqui uma reflexão para mim, para você hoje, irmãos, e para vocês hoje qual a minha motivação para se aproximar do Evangelho? A minha motivação é pura, é verdadeira. A minha motivação é aquela de fato, viver para Cristo, de perdoar como Cristo, Ele manda que a gente perdoe, perdoar quem nos tem ofendido, como Ele quer que a gente perdoe, igual esses irmãos que não são tão conhecidos, mas que ao longo de 2000 anos deram a sua vida pelo Evangelho. Nós estamos, de fato, com a disposição também de morrer por Cristo, se houver necessidade, ou por qualquer motivo nós estamos desistindo do chamado, da vocação que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que possamos ser homens e mulheres que hoje, no século 21, estão dispostos a viver por Cristo, perdoando a quem nos tem ofendido, perdoando a quem nos persegue, orando pelos nossos irmãos que hoje ainda estão sofrendo perseguição, como eu falei aqui no início da aula, irmãos lá na Coreia do Norte, irmãos na Índia, irmãos na China, irmãos na Colômbia. Depois, eu peço que você consulte lá novamente o site da Missão Portas Abertas, que tem o ranking dos 50 países do mundo que mais perseguem cristãos. Esse ranking é atualizado todos os anos, e lá tem os 50 países no mundo que é mais difícil você ser cristão, tá certo? E desde já eu quero fazer um convite a todos nós, para que em setembro, agora nós estamos chegando a setembro, agora o último final de semana de agosto, em setembro nós vamos ter o DIP, né? Que é o Dia da Igreja Perseguida. Então a gente vai procurar refletir muito, fazer um culto especial, refletindo sobre os cristãos perseguidos no mundo hoje. Tá? Vamos fazer aqui na nossa igreja. Foi um prazer estar com os irmãos, o irmão Cleão, que está aqui comigo na igreja, a irmã Jonadark, a irmã Joselita, irmão Severino, aqui no Zoom, e a todos os amados que nos acompanham de casa pelo YouTube. Tá bom? Queremos convidar você a estarmos juntos próxima semana, se o Senhor assim nos permitir, para continuarmos falando aí sobre a história da igreja, no caso sobre agora vai ser a Igreja Imperial. É isso aí. A Igreja Imperial. A igreja começa desse tempo a deixar o seu primeiro amor, a deixar a sua devoção por Cristo. A igreja que antes era perseguida, agora ela vai se corromper pelo poder, pela influência do poder, pelo pecado. Tá? É a igreja do império. Tá? A igreja vai se deixar levar. E aí nós teremos um triste tempo, um triste período que se dá ali entre o ano 1313 e 1317 até 1517, quando acontece a Reforma Protestante. Um período de mais de 1000 anos, de 1200 anos, em que a igreja ela se deixou envolver pelo Estado, pela política, e assim se esqueceu mais de Cristo. Agora, no final da aula, nós vimos que na igreja que sofria perseguição, somente aqueles de fato que queriam, que tinham uma devoção sincera por Cristo, se aproximavam da igreja. Agora a gente vai ver, a partir da próxima semana, que
a igreja agora passa a ser a religião oficial do Estado romano. E ela ganha poderes, ela ganha um bispo que manda nos outros bispos, um pastor que manda nos outros pastores, tá certo? E aí tem essa hierarquia dentro da igreja que, infelizmente, ajudou para o esfriamento da fé de muitos. É uma triste nota sobre a história do povo de Deus, mas que a gente precisa refletir para a gente não cair nos mesmos equívocos do passado. Amém? Que Deus nos livre. Bom, vamos orar. Eu quero chamar aqui a irmã Joana Dark para dirigir essa oração, encerrando a nossa aula de hoje. Tá bom? Irmã Joana Dark, deixa eu ver aqui. Deixa eu soltar aqui a nossa telinha. Prontinho. Nós estamos chegando ao final da nossa aula, tá? E aí, a irmã Joana Dark vai orar agora. Semana que vem eu quero já convidar você para estarmos aqui às 4 horas da tarde, se Deus quiser, para a gravação da nossa aula, tá certo? Você que nos acompanha aí pelo YouTube, às 4 horas da tarde, no sábado, se Deus quiser, nós estaremos fazendo aqui essa gravação, como fiz hoje com o irmão Cleão, a irmã Joselita, o irmão Severino e a irmã Joana Dark, tá certo? E a nossa aula aqui vai ao ar no YouTube todo domingo às 4h30 da tarde. Amém? Vamos orar com a irmã Joana Dark? Amém? Amém. Boa tarde para os irmãos, que eu não tinha falado ainda. Eu estava aqui entretida, depois eu lembrei do culto, aí liguei. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, quero te agradecer, Jesus, por esse momento que nós estamos novamente, ó Pai, aprendendo a Tua palavra. Abençoa, Deus, o pastor, Deus, que ele sempre venha, Senhor, fazer esses estudos para passar para nós, para a gente, cada dia, Senhor, ficar mais perto de Ti, Jesus. Obrigado, Deus, por cada irmão que está aqui nesse momento. E eu agradeço por esta aula tão explicada, tão maravilhosa, que eu separava os mártires assim da gente. E essa aula hoje me fez aprender, Jesus, que não tem diferença. A diferença é que eles estão na igreja e nós noutra, mas que ele crê em ti, do mesmo jeito. E foi assim que eu entendi. E cada dia eu aprendo mais, e que Deus capacite sempre o nosso pastor, para que cada dia ele seja esse servo que o Senhor botou aqui nessa terra, para nos abrir nossos olhos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa tarde. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmã Joana. Amém. Muito obrigado por todos, irmã Joana, irmão Severino. Quiserem liberar o microfone de vocês aí, vamos dar tchau para a turma que está em casa. Deus abençoe, tá? Uma boa semana para todos. Convido vocês, estamos na gravação. Próxima semana, próximo sábado, às 4 horas da tarde, tá bom? Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Olha o que eu estava fazendo, ó. Recife, estava botando o nome do povo. Tá bom.